Olá pessoal, aproveitando a nossa dica sobre encurvatura e posição dos cavalos, hoje vamos falar um pouquinho sobre controle, como comandar melhor o teu cavalo, como controlar melhor o teu cavalo. Eu particularmente gosto de dividir o cavalo em 5 partes: a nuca, o pescoço, as espáduas, o dorso e a garupa. E eu acho que a gente deve comandar cada parte do cavalo que a gente tem o controle, no final faz com que o cavalo seja um cavalo mais fácil e mais agradável de controlar. Lembrando que se eu tenho um cavalo que é facilmente controlável, isso é muito bom para mim e talvez melhor ainda para ele. Cavaleiros que ficam lutando muito com o cavalo, puxando muito forte, impondo muita coisa, sempre tem um problema maior para resolver, sempre muito mais difícil. Então os cavalos têm que ser fáceis de serem controlados. Eu vou fazer ao passo alguns exercícios e mostrando em cada situação que a gente deve controlar dos cavalos. Então, essa égua já é égua de 6 anos, é uma égua que tem um bom controle já, um bom trabalho. Eu preciso ter o controle da nuca dela, da cabeça. Então, se eu quiser que a cabeça vá para um lado ou para o outro, eu tenho que conseguir mexer essa encurvatura na frente. Eu preciso ter o comando do pescoço dessa égua. Então, se eu quero encurvar um pouco mais o pescoço, lembrando que no pescoço a gente tem muito mais flexibilidade do que na coluna. Então, se eu quiser encurvar o pescoço do cavalo para um lado ou para o outro lado, exercício simples que a gente pode fazer com os alunos da gente. Então, quando eu quero a encurvatura, eu levanto um pouco a minha mão de dentro, tenho essa encurvatura para dentro. Se eu levanto a mão de fora, eu tenho essa encurvatura para fora. Então, nuca, pescoço. Depois, comandar as espáduas. As espáduas ficam num vácuo entre a mão e a perna da gente. Então, a gente comanda as espáduas do cavalo com as mãos e com as pernas. Então, se eu quero que o meu cavalo vá com a espádua para fora, eu encurvo ele para dentro, uso a minha perna de dentro e vou empurrando essa espádua para fora, de uma forma que a mão esquerda do cavalo, o anterior esquerdo, passe na frente do direito. Mais uma vez, levanto a mão de dentro, uso a perna de dentro e a espádua vai para fora. Então o meu cavalo muda a forma de andar. Se eu quero usar a minha perna de dentro e fazer o dorso do cavalo movimentar, então eu quero encurvar o corpo do cavalo e colocar ele todo para fora. Eu vou usar a minha perna de dentro e vou empurrar todo o cavalo para fora. O cavalo vai cruzar as mãos e vai cruzar um pouquinho os pés. Se eu quero colocar só a garupa do meu cavalo para fora, se eu quero comandar só a garupa do meu cavalo, eu vou atrasar a minha perna de dentro e vou comandar a garupa dele para fora. Então, a hora que eu atraso a perna de dentro, a garupa vai para fora. Então, a gente vê o posterior esquerdo passando à frente do posterior direito. Então, daí eu tenho o meu cavalo simples, fácil de comandar. Essa égua, se eu quero um trote, facilmente ela vai sair trotando. Se eu quero um galope, facilmente ela vai sair galopando, sem briga, sem problema. Por quê? Porque o corpo dela está controlado. Então, exercício simples, um de cada vez, como sempre, e o cavalo agradece esse tipo de controle, esse tipo de comando, porque não tem luta, não tem puxada na boca, não tem pernada, tudo muito delicado, muito simples, e o cavalo vai aprendendo a fazer os exercícios.